estudantes do quarto ano, tudo bem? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Márcia e não posso começar minhas atividades sem dar aqueles recados para que você fique sempre bem. Então fique em casa, mantendo o isolamento. Se precisar sair, vá de máscara e lave constantemente as suas mãos. Tenho certeza que você já separou os materiais para a aula de hoje, né? Hoje a gente vai usar o caderno, o lápis, a borracha e também os lápis de cor. Então abra seu caderno aí e vamos anotar a data. Data de hoje, aula língua portuguesa. Eu vou dar um tempinho para você se organizar. Prontos, então? Então vamos relembrar o que a gente estudou na última aula. Então a gente relembrou o texto do Tamanduá e as Formigas, fizemos uma atividade, né, que a gente relacionou as imagens com os trechos do texto. Vimos que o texto é um conto, que o conto é uma narrativa, né, uma narrativa ficcional, que ele tem um conflito, e por ser uma narrativa, ele apresenta alguns elementos, que são os personagens, o espaço, o tempo, o narrador e o enredo. Então a gente analisou todos esses elementos da narrativa dentro do texto do Tamanduá e das Formigas. Hoje, na aula de hoje, a gente vai começar analisando um outro aspecto que tem também na narrativa. Então, de olho no texto. Uma narrativa desenvolve-se por meio de fatos ou ações que dão origem a outros fatos ou ações. Então, numa narrativa, numa história, acontecem coisas que dão origem a outras situações, a outros fatos. Essas coisas que acontecem por primeiro numa narrativa, a gente chama de causa, porque elas vão levar a uma consequência. Então, vamos entender isso dentro do trecho do texto. Os passarinhos tinham ouvido dizer que o tamanduá gostava de caçar insetos e formigas. Então, isso é um fato que aconteceu na narrativa, na nossa história, que teve uma consequência. Qual foi essa consequência? Todos voaram juntos para avisar as formigas. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, por que os pássaros foram avisar as formigas? Porque eles tinham ouvido dizer que o tamanduá comia formigas. Então, isso foi a causa. Qual foi a consequência de eles terem ouvido falar que o tamanduá gostava de comer formigas? Eles foram avisar as formigas. Então, uma coisa aconteceu porque outra aconteceu antes. Para você entender melhor essa relação de causa e consequência, eu vou dar um exemplo assim prático da vida da gente para vocês. Por exemplo, se eu falo assim, caí e machuquei minha perna. Qual foi a consequência de eu ter caído? Eu machuquei minha perna. Qual foi a causa para eu ter machucado minha perna? Eu caí. Então, os dois fatos estão ligados, um aconteceu e depois aconteceu o outro. Essa mesma relação a gente vê nas narrativas. Vamos ver mais um trecho. Um bando de pássaros passou os gritos e acordou o tamanduá. Então, temos o primeiro fato que aconteceu, né? A causa, um bando de pássaros passou os gritos. E qual foi a consequência dessa causa? O tamanduá acordou. Então, por que o tamanduá acordou?
O que causou esse fato dele acordar? Foi o bando de pássaros ter passado aos gritos. Qual foi a consequência do bando de pássaros passar aos gritos? Acordaram o tamanduá. Estão conseguindo perceber essa relação dentro do texto? Vamos a mais um exemplo. Como os contadores de histórias têm muita força entre a criançada, a lenda continua sendo contada e tem várias versões. Então vamos identificar a causa nesse texto. Como os contadores de história têm muita força entre a criançada. Então esse fato causou um outro fato, que foi a consequência. A lenda continua sendo contada e tem várias versões. Consequência. Então o que causa o fato da lenda continuar sendo contada? É os contadores de história terem muita força. E qual é a consequência dos contadores de história terem muita força? A lenda continua sendo contada. Então, uma coisa está relacionada à outra. Então, vamos fazer uma atividade para ver se você compreendeu bem essa questão, essa relação da causa e consequência? Para isso, você vai fazer no seu caderno essa anotação. Causa e consequência, vai colocar os números de 1 a 4 e ao lado de cada número você vai desenhar um quadrinho. Eu vou dar um tempo para você fazer. Então, vamos lá, atividade. Fez o registro aí certinho. Então, eu tenho aqui. Causa. Número 1. Os pássaros voaram rápido e. 2. Algumas formigas ficaram com medo e. 3. O tamanduá estava faminto, por isso. 4. As formigas deram as informações e. Então, são causas essas frases, que terão uma consequência. Então, o que você vai fazer? Você vai ler ali a frase que está na causa e vai relacionar com a consequência, que está fora de ordem. Olha lá. O tamanduá saiu animado, correram logo para o formigueiro, chegaram antes do tamanduá, deixou a preguiça de lado e foi à luta. Como que você vai fazer essa relação? Não precisa copiar a frase. Você vai lá no número 1 do seu caderno e pinta o quadrinho de acordo com a cor que está ali na consequência. Então, você vai usar as cores azul, verde, rosa e amarelo. Tá? Então, releia as frases, pense um pouquinho. Qual causa teve qual consequência? Dá um tempo para você fazer.
Conseguiu então relacionar aí as causas às suas consequências? Ficou em dúvida em alguma? Vamos conferir então como é que ficou? Os pássaros voaram rápido e qual foi a consequência? Chegaram antes do tamanduá. Então, por que eles chegaram antes? Porque voaram rápido. Algumas formigas ficaram com medo e correram logo para o formigueiro. Então, qual foi a consequência das formigas ficarem com medo? Elas correram para o formigueiro. 3. O tamanduá estava faminto, por isso deixou a preguiça de lado e foi à luta. Então, qual foi a consequência do tamanduá estar faminto? Ele teve que deixar a preguiça de lado e ir à luta. 4. As formigas deram as informações e o tamanduá saiu animado. Então, qual foi a causa que o tamanduá saiu animado? Porque as formigas deram as informações. Então, lá no seu caderno deve ter ficado assim. Número 1, rosa. 2, verde. 3, amarelo. 4, azul. Dá uma conferidinha aí. Conferiram? Tá tudo certinho aí? Muito bem. Conseguiram então compreender que uns fatos numa narrativa eles acontecem um após o outro e um fato pode causar outro fato. É importante a gente entender isso para a gente compreender por que as coisas acontecem numa narrativa. Bem, aqui está nosso mascote, o tamanduá, e ele trouxe uma coisinha aqui para nós. O que será que é? Olha, são sílabas. Bem, você já viu bastante essa palavra aqui nas nossas aulas. Então, acho que você já consegue identificar aí bem rapidinho o que está escrito aqui. Está escrito tá, mão, do, a. Bem, já que o nosso amiguinho aqui trouxe a palavra dividida para a gente em sílabas, vamos analisar as sílabas dessa palavra? Então, a palavra tamanduá tem 4 sílabas, certo? Eu quero que você pense aí, qual dessas sílabas é a mais forte? Qual que a gente fala com mais intensidade? Fale alto a palavra tamanduá. Qual a sílaba que tem mais força? Conseguiu identificar? É a sílaba A, né? No caso aqui, nós temos uma sílaba que só tem uma letra, a letra A. E será que todas as palavras têm uma sílaba que é mais forte? Será que é sempre a última sílaba da palavra que é mais forte? E ela sempre vai ter acento? O que vocês acham? Vamos analisar algumas palavras para a gente perceber se todas as palavras têm uma sílaba forte? Então vamos dar uma olhada nas palavras. Eu trouxe aqui para vocês as palavras pássaros, formiga, cupim, notícia e preguiçoso. São palavras que eu tirei do texto.
Para a gente identificar a sílaba mais forte de cada uma delas, a gente faz a separação de sílabas. Então, olhem lá. Pássaros. Qual é a sílaba mais forte? A sílaba pás. Formiga. Olha lá. Formiga. Qual é a sílaba mais forte? Mi. Cupim. A sílaba mais forte? Pim. Notícia. Sílaba mais forte? Ti. Preguiçoso. Sílaba mais forte? O so. Então, por essas palavras, a gente pode perceber que toda palavra tem uma sílaba mais forte. E que essa sílaba pode ou não estar acentuada. Quando a palavra tem acento, fica mais fácil de a gente identificar. A gente olha lá onde tem a sílaba que tem um acento e sabe que aquela é mais forte. Mas quando não tem, a gente pronuncia essa palavra e pela pronúncia a gente identifica a sílaba mais forte. Essa sílaba mais forte pode ser a última sílaba da palavra, pode ser a penúltima ou a antepenúltima. A gente conta a ordem das sílabas de trás para frente na palavra. Por isso que a gente se refere assim como última, penúltima, né, que está antes da última, e antepenúltima, que está antes da penúltima. E toda palavra vai ter essa sílaba mais forte. Essa sílaba mais forte recebe um nome, que é sílaba tônica. Então, toda palavra tem uma sílaba tônica que pode ou não estar acentuada, que pode estar nessas posições que eu falei para vocês. Então, agora eu vou propor uma atividade para você. Você vai separar as palavras em sílabas e vai identificar a sílaba tônica. Então, separe as palavras e contorne aí a sílaba que é mais forte, tá? Não precisa copiar 2 vezes a palavra. Já copia a palavra e vai separando em sílabas. Eu vou dar um tempo para você.
conseguiu identificar a sílaba tônica de todas as palavras? Ficou em dúvida em alguma? Vamos conferir então. Palavra calor, então. Calor. A sílaba mais forte é o lor. Vovó. Vovó. A sílaba mais forte, vó. Sabiá. Sabiá. Sílaba tônica, uá. Javali. Sílaba tônica, li. Urubu. Sílaba tônica, bu. O que aconteceu com as palavras? Todas têm a última sílaba tônica. Essas palavras que têm a última sílaba tônica, tendo ou não acento, elas recebem um nome. Elas são chamadas de oxítona. Então, o que é uma palavra oxítona? É quando a última sílaba de uma palavra é a tônica. Acentuada ou não, dizemos que essa palavra é oxítona. Mas por que algumas têm acento e outras não têm? Vamos descobrir? Para isso, você vai fazer esse registro aqui. Vai escrever no seu caderno palavras oxítonas e vai fazer duas colunas. Vai escrever numa coluna com acento e na outra sem acento. Faça aí o registro que eu espero você. Então, agora eu quero que você preste atenção nesse quadro aqui. Aqui eu tenho várias palavras, todas são oxítonas, ou seja, todas têm a última sílaba tônica. Você vai fazer uma separação com essas palavras aí. Vai colocar lá na coluna de com acento e na outra coluna as sem acento, tá? Então, olhe bem para não deixar faltar nenhuma palavra. Eu vou dar um bom tempo para você fazer essa atividade.
Vamos então conferir? Ver se você conseguiu anotar todos, não esqueceu de nenhuma? Vamos olhar primeiro as palavras oxítonas com acento. Então, olhem lá. Cipós, crachás, paraná, crochê, jacarés, gambá, dominó, guaraná, café, metrô. Então, essas são as palavras com acento. Vamos ver agora as sem acento. Urubu, gari, caqui, abacaxis, caju, bambu, chuchus, javali. Então, lá no seu caderno deve ter ficado as colunas assim. Vou deixar aqui na tela para você conferir, para ver se não esqueceu de nenhuma, para a gente poder analisar. Conferiu aí certinho, tudo ok, registrou todas as palavras. Então, vamos descobrir por que algumas palavras oxítonas têm acento e outras não. A palavra oxítona tem a última sílaba mais forte. Então, vamos verificar como terminam essas palavras. Olha lá, a palavra guaraná termina com a letra A. Crochê termina com a letra E. Dominó termina com a letra O. Crachás termina com as. Jacarés com es. Cipós com os. Café termina com E, que a gente já colocou. Metrô com O, que a gente já colocou também. E Paraná com A, que a gente já colocou. Então, essas são as palavras com acento. Já percebeu alguma coisa aí que possa te indicar? Vamos olhar então as palavras que a gente escreveu sem acento. Urubu termina com U. Gari termina com I. Caqui também termina com I. Abacaxis termina com is. Caju termina com U. Bambu com U. Chuchus com us. Javali com I, que a gente já marcou. Perceberam que todas as palavras que eu coloquei naquele quadro terminam em vogais. Mas quais palavras são acentuadas? As que terminam com as vogais A, E e O, seguida ou não de S. Então, as palavras que terminam com A, E, O, as, es, os, se elas forem oxítonas, elas vão ser acentuadas. Ó, mesmo caso aqui do tamanduá. É uma oxítona terminada em A, então ela teve um acento. Vamos registrar essa dica, então, para você ter no seu caderno e você lembrar quando você quiser acentuar alguma palavra? Só quero ressaltar para vocês que existem palavras oxítonas que terminam também com consoantes, né? Mas daí é uma outra situação. Hoje a gente está analisando só as que terminam em vogais. Então, olha lá a dica para vocês. Acentuamos as palavras oxítonas terminadas em A ou as, E ou es, O ou os. Anota essa dica aí no seu caderno.
Fez o registro, então, dessa dica? Então, você sabe que seu caderno é uma fonte de consulta. Então, quando você estiver escrevendo alguma palavra, perceber que a última sílaba dela é a mais forte e quiser saber se essa palavra é acentuada ou não, retoma essa dica que eu dei para vocês. Se a palavra terminar em A, E ou O, ela tem acento. E pensando nessa dica, nós vamos descobrir oxítonos. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas perguntinhas, algumas charadinhas que vocês vão responder e vão acentuar a palavra se necessário. Então, a palavra vai ser oxítona, vocês vão pensar nisso que a gente descobriu e se for necessário você acentua. Então, olha lá. Número 1. Móvel que geralmente fica na sala, usado para sentar. Que móvel é esse? 2. O pai do meu pai é meu. 3. Fruta que tem coroa. 4. Produto usado para lavar os cabelos. 5. Estrutura que fica em cima de telhados para liberar fumaça. Então, descubram essas palavras, são todas oxítonas. Tem algumas que você vai precisar acentuar, outras não. Vou dar um tempo para você.
descobriu todas as palavras? Vamos ver então? Qual é o móvel que geralmente fica na sala que a gente usa para sentar? É o sofá. É acentuada a palavra sofá porque é uma oxítona que termina em A. Se fosse sofás, também teria acento, né? Porque o A seguido de S também vai ter acento. O pai do meu pai é quem? O que o pai do meu pai é meu? Meu avô ou meu vovô. A gente fala assim, vô, mas na hora de escrever, a gente escreve avô ou vovô. Então, a palavra oxítona terminada em O e está acentuada. Fruta que tem coroa. Qual é a fruta que tem uma coroa? O abacaxi. Tem acento em abacaxi? Não, porque é uma oxítona que termina em I. Então, a gente não acentua. Produto usado para lavar os cabelos. Shampoo. Uma oxítona terminada em U. Então, também não acentuamos essa palavra. Estrutura que fica em cima de telhados para liberar fumaça. Chaminé. Tem acento porque é uma oxítona terminada em E. Então, confira aí se você descobriu todas as palavras e se acentuou direitinho todas elas. Então, conseguiram, então, perceber quando a gente vai acentuar as oxítonas, se elas forem terminadas em vogais? Muito bem, então tenta guardar isso na sua cabeça para escrever sempre direitinho as palavras. Eu quero analisar com vocês essas duas palavras aqui, vovô e vovó. Sei que na hora de falar, vocês não confundem vovô com vovó, mas na hora de escrever, tem criança que fica com dúvida. Porque as duas palavras são oxítonas e as duas são terminadas em O. Então, as duas são acentuadas, só que os acentos são diferentes. Então, vamos ver lá. O vovô tem o acento circunflexo, tem o som fechado. O acento circunflexo faz isso com a vogal, né? Ele fecha o som dela, então fica O. E o vovô é a palavra no masculino, então a gente fala o vovô. Agora, vovó. Vovó tem acento agudo, né? Então o som do O é aberto, fica O, e é o feminino da palavra, a vovó, tá? Então, também é uma coisa que a gente tem que ir guardando na cabeça para não se confundir na hora de escrever. Vovô com som fechado é o masculino. Vovó com som aberto é o feminino. Ok? Então, nossa aula por hoje é isso. Eu espero vocês para a próxima aula. Se cuide, fique em casa, lave bem as mãos várias vezes ao dia. Um beijo, até a próxima.